Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2023 sobre adulteração do leite. Dentro desse assunto, nós veremos a parte de concentração e também a parte de retrotitulação. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Um processo típico de adulteração do leite envolve uma simples diluição com água. Essa adulteração deve ser avaliada pela quantidade de proteína na amostra. Segundo pesquisadores do CENA-USP, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, as proteínas do leite podem ser precipitadas com sulfato de cobre em meio salino, por efeito dos íons cobre 2+. Pela quantidade de cobre 2+, remanescente em solução, é possível calcular por diferença a quantidade de proteína na amostra. Okay? Então, essa parte que ele fala aqui, ele não vai pedir no item C a quantidade de proteína total, mas a gente vai ter que calcular a quantidade de cobre que sobrou na amostra após ela precipitar com a proteína. Então, você vai jogar uma quantidade para você fazer esse teste. Você joga uma quantidade de sulfato de cobre 2 em meio salino, e aí uma quantidade ela vai precipitar com a proteína, e aí o que sobra em solução ele titula, e é essa parte que a gente vai fazer. E aí, como ele sabe quanto ele adicionou e quanto que ele gastou para titular, pela diferença, quanto ele calculou e quanto sobrou, é quanto sobrou de proteína. Ok? Então é dessa forma que é feita o processo de retrotitulação que eles usam para determinar se o leite está adulterado. Então, continuando aqui, nós vamos ter o seguinte no item A. Esboce na folha de respostas um gráfico da variação da concentração de proteína em função do volume de água adicionado ao leite. Então, geralmente quando eles pedem exercícios de gráfico, eles ainda colocam o que é o eixo X e o que é o eixo Y, e você só completa com o formato da curva ou da reta que você vai colocar no gráfico. Dessa questão, ele não colocou na folha de respostas a forma, os eixos desse gráfico. Mas ele deixa bem claro o que ele quer. Ele quer um gráfico da variação da concentração da proteína. Então, o eixo Y, a ordenada, é a variação da concentração da proteína no leite. E no eixo X, que é a abscissa, a gente vai colocar o volume de água adicionado ao leite. Então, para entender isso aqui, a gente tem que entender como que varia a concentração e o volume quando você está fazendo essa diluição, ok? E é isso que a gente vai ver aqui. Então, a formulinha clássica para calcular a concentração, tá? Aqui eu coloquei o C de concentração comum, mas também podia ser a concentração molar. A lógica vai ser a mesma, só que na concentração comum é a massa pelo volume, e esse volume tem que estar em litros, ou se é a concentração molar, a molaridade, então a gente pega o número de mols e divide pelo volume em litros. Tá? Mas o que a gente vai ver aqui não importa se está em massa ou se está em número de mols. A gente tem que entender como que varia a relação da concentração com o volume. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos considerar que a massa tem que ser constante, porque quando você tem uma quantidade de partículas no recipiente, esse valor ele não vai mudar quando você está fazendo uma diluição. A quantidade de partículas é a mesma. O que acaba alterando? Se você mexe no volume, você acaba alterando a concentração. E como que isso vai funcionar? Se eu aumento o volume, se eu coloco água, por exemplo, para diluir, o que acontece com a concentração? Essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Porque se eu aumentar o volume, eu acabo diminuindo a concentração. Okay? Então, é isso que acaba acontecendo. Então, para quem não enxerga olhando aqui, que elas são inversamente proporcionais, eu subi esse cara para cá, e aí fica mais claro. Porque para esse cara se manter constante, imagina que aqui seria um mol ou 1 grama. Para esse valor se manter constante, então, se eu aumentar o volume, o que eu tenho que fazer? A concentração ela vai diminuir. Então, é isso que a gente tem que enxergar aqui para montar o gráfico. Tá? Então, bem conceitual essa ideia. Se eu coloco água, a concentração ela diminui. E é isso que a gente vai demonstrar aqui agora. Então, imagina que eu tenho lá um copo com leite, ou um recipiente com leite, podia ser qualquer coisa. Isso aqui podia ser 1000 litros e ele vai colocar água. Então, imagina que eu tenho uma quantidade de leite
E aí ele vai ter uma quantidade fixa de partículas, tá? Se eu olhar para esse caso aqui. Então imagina que isso aqui é 1 grama ou é 1 mol, ou qualquer quantidade que você quiser. Quando eu pego e coloco um volume de água, imagina que eu estou colocando essa quantidade de água. O meu volume final vai ser isso aqui, só que a quantidade de partícula ela continua aqui dentro, tá certo? Então, a gente fez daqui para cá, nós fizemos a diluição, nós colocamos solvente, nesse caso aqui é água. Então, a quantidade de partículas é a mesma, a gente só está colocando mais solvente. E aí, agora o meu volume, imagina que aqui o volume era 1, agora o meu volume aqui é 2. Só que a quantidade de partículas é mantida. E aí, como que eu posso demonstrar isso aqui? Imagina que a gente está calculando a concentração. Pode ser tanto em mol ou em massa. Vou colocar aqui em massa, tá? Então, a concentração, imagina que a massa é 1. Como eu falei, podia ser 1 mol ou 1 grama. O que importa é que vocês entendam o conceito. Então, imagina que a minha massa é 1, ou o meu número de mols é 1. Imagina que aqui o volume é 1 litro. Então, imagina que aqui foi a grama e aqui é o litro. Então, a minha concentração aqui é 1 grama por litro. Em 1 litro eu tenho 1 grama. Sem considerar essa parte aqui, tá? Sem considerar isso aqui. A gente está considerando essa primeira posição. Então, imagina que aqui eu tinha essa 1 grama nesse 1 litro aqui. Quando eu peguei e fiz a diluição, daqui para cá que eu coloquei essa quantidade, vamos supor que essa quantidade é mais 1 litro. Então, agora o meu volume final é 2 litros. Então, imagina que agora eu tenho 2 litros. Só que a quantidade de partículas é a mesma. Então, eu vou ter aqui o mesmo 1 grama, só que agora o volume dobrou. Eu tenho agora 2 litros. Então, a minha concentração aqui, ela vai ficar 0,5 gramas por litro. Então, percebam que o volume aumentou, é o que a gente tem aqui, o volume aumentou, e a concentração ela diminuiu. Ó. A concentração era 1 grama por litro, ela passou de 0,5 grama por litro. Então, a gente tem justamente a concentração diminuindo. Tá? Então, a gente tem que olhar para o gráfico e enxergar que isso tem que acontecer lá no gráfico. Porque ele quer a concentração pelo volume de água adicionado. Então, você está colocando água, tá? Você não está, por exemplo, retirando essa água, fazendo ela evaporar, por exemplo. Então, hora que a água está sendo adicionada, então o volume ele vai estar aumentando. Então, o volume está aumentando. Hora que o volume aumentar, olha a concentração diminuindo. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. O volume aumenta, a concentração ela diminui. Ok? Então, espero que tenha ficado clara essa parte aqui. E aí, hora que nós viemos para cá, então ele quer aqui no eixo Y, na ordenada, a variação da concentração da proteína. Então, lembrando que o colchete representa a concentração da proteína e em função do volume de água adicionado. Então, o volume de água adicionado. E aí eu sei que o volume de água aumenta para cá e a proteína aumenta para cá. Só que enquanto a água vai sendo adicionada, então, você vai ter que vir para essa ponta aqui, porque o volume aumenta para cá. Só que quando o volume aumenta, a concentração ela diminui. Então, como a concentração aumenta para lá, então isso aqui tem que descer aqui. Tá? Porque ó, se um aumenta, o outro diminui. Para cá aumenta o volume. Então, o volume vai aumentando. O volume vai aumentando. O que vai acontecendo? A concentração está indo ao contrário. Ó. A concentração está variando para cá. O volume está aumentando. Ó, o volume está aumentando. Ó, o volume aumenta para a direita. A concentração está diminuindo. Ela está vindo para baixo. Ela está diminuindo essa concentração. Então, isso aqui que tem que ser o formato do gráfico, alguma coisa parecida com isso. Então, o volume aumenta, a concentração ela diminui. Tinha que ser alguma coisa mostrando essa variação na curva aqui da variação da concentração com o volume. Ok? Então, tinha que ser alguma coisa parecida com isso aqui, ó, porque a concentração aumenta para lá. Só que se ele fala que a água está sendo adicionada, então o volume de água está aumentando. Então, se o volume de água está aumentando, a concentração ela é inversamente proporcional ao volume. Então, essa concentração ela vai diminuindo. Ó. Ela está aqui, aí depois ela está aqui, depois ela está aqui. Ó. Ela está diminuindo essa concentração. Ok?
Então, era isso que tinha que montar algo parecido para isso, para o pessoal da banca da FUVEST. Ok? Então, esse era o item A. Fizemos aí tudo o que ele pediu, ó. Esboçamos na folha de respostas um gráfico da variação da concentração da proteína em função do volume de água adicionado. Então, segue aí bonitinho o que eles nos pediram no item A. Vindo para o item B, também a gente vai falar mais um pouco de concentração. Ele fala aqui, ó, suponha que uma amostra de 1 litro de leite não adulterado foi tratada com uma certa quantidade de sulfato de cobre, tá? Sulfato de cobre, CuSO4, de modo que toda a proteína presente na amostra fosse precipitada. Aí ele continua. Se essa mesma quantidade que ele usou para precipitar a proteína no leite normal, no leite não adulterado, ela fosse utilizada, se essa mesma quantidade de sulfato de cobre for utilizada em 1 litro de uma amostra, agora sim, de leite adulterado por diluição, ou seja, colocando água, que como eu disse é a forma menos pior de você fazer essa diluição, a solução remanescente terá menor, maior ou a mesma concentração de cobre livre em solução, tá? Que é aquela ideia da retrotitulação que eu comentei no início. Então, vamos pegar e vamos montar a ideia disso aqui também, tá? Vamos montar aqui a nossa ideia para a gente chegar na conclusão. Se vai ter no leite adulterado mais cobre 2 livre, a mesma quantidade de cobre livre ou menor concentração de cobre livre que a gente tinha aqui no leite não adulterado, tá? Então, mais uma ideia de pensar o raciocínio sobre a parte de concentração. Também não precisa fazer cálculo aqui, mas ele pode nos auxiliar para o entendimento. Então, vindo aqui, imagina que eu tenho as duas situações. Eu tenho aqui o leite não adulterado e aqui eu tenho o leite adulterado. Ó. Então, adulterado por diluição. Então, imagina que eu tenho aqui as duas situações. Imagina que eu vou adicionar cobre 2 nos dois recipientes, tá? E aí, como ele está tendo a ideia? Então, imagina que no leite não adulterado, você tem uma quantidade de proteína. Então, você tem uma quantidade de proteína, você está adicionando o cobre 2, você está adicionando o cobre 2, e aí, aqui, imagina que você tem, no leite adulterado, você vai ter menos proteína. Por quê? Porque imagina que ele pegou lá, foi no recipiente maior, imagina que ele foi no recipiente grandão, um tanque grande, tinha lá o leite, e aí ele pegou e completou com uma quantidade de excesso de água. Então ele já diluiu esse leite aqui. Aí ele pegou esse leite e transferiu para cá. Então acabou vindo menos proteína do leite aqui, porque aqui teve mais água. Então não tem a mesma quantidade de proteína, já começa por aí. Por quê? Porque ele já diluiu esse leite, e aí eles pegaram uma amostra para fazer análise, e ele acaba tendo menos proteína. Por quê? Porque ele acaba tendo mais água, então ele vai ter menos proteína, porque ele foi diluído. Ok? Então, ele adicionando o cobre 2 nos dois recipientes, imagina que nesse primeiro recipiente, ele colocou, tá? Claro que ele coloca em excesso ali, porque lembra que depois ele vai pegar o excesso para titular. Mas para ficar a ideia de você enxergar se vai ter maior, menor ou igual concentração, imagina que aqui tem duas proteínas, ele colocou 2 mol de cobre 2. Então, todo esse cobre 2 reage, por exemplo, com o que você tem de proteína. Ok? Então, o cobre 2 reagiu com toda a proteína. Tá? Então, o cobre 2 reagiu com toda a proteína. Agora, nesse leite adulterado, o que vai acontecer? Ele está pegando a mesma quantidade. Ó. Ele fala aqui, ó, a mesma quantidade de sulfato de cobre. Mas o que importa no sulfato de cobre é justamente que ele libera o cobre 2+. Então, aí, imagina que a gente está pegando sulfato de cobre, o cobre 2+, é só o cobre 2+, que vai reagir com proteína. Então, imagina que aqui tem menos proteína. Então, você vai pegar 2 cobre 2, porque você já está jogando a mesma quantidade nos dois, e aí você pega e joga no leite adulterado. O que vai acontecer no leite adulterado? Está vendo que eu tenho mais cobre do que proteína. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar cobre em solução. Vai sobrar cobre. Cobre 2 reagiu com menos proteína. Então, está sobrando cobre 2. Então, o que a gente tira de informação daqui? Ele fala aqui, ó, essa mesma quantidade de sulfato de cobre em 1 litro de amostra de leite adulterado por diluição, a solução remanescente, o que vai sobrar depois de precipitar, vai ser o quê? Ele terá maior, menor ou igual concentração
de cobre livre em relação ao leite não adulterado. Então aqui a concentração de cobre 2 vai ser maior. Por quê? Porque ele fala que está jogando a mesma quantidade nos dois leites. Só que como aqui tem mais água e menos proteína, então se ele está jogando a mesma quantidade de cobre que ele jogou aqui nesse segundo recipiente, vai acontecer o quê? Vai sobrar cobre 2 em solução. Então a proteína vai precipitar e aí vai sobrar um cobre 2 aqui ainda, porque imagina que agora eu só tenho uma proteína, por exemplo, tá? Isso aqui é claro que é hipotético, mas a ideia é essa. Então, como vai ter menos proteína, eu estou jogando a mesma quantidade de cobre 2, então vai ter menos proteína para precipitar, porque é ela que precipita o cobre 2. Então, vai sobrar cobre 2 aqui em solução, ok? Então, isso aqui responde para nós que vai sobrar maior concentração de cobre 2 livre em solução. Vai sobrar cobre em solução, então, enquanto aqui vai sobrar menos, tá? Então, é isso que ele quer saber de nós, e aí a gente já chegou na conclusão que a concentração de cobre livre vai ser maior, tá? E aí, então, aqui resta cobre 2, que é que eu tinha colocado aqui. Se eu coloquei uma quantidade, a mesma quantidade que eu coloquei aqui, como aqui tem menos proteína, ainda vai sobrar cobre 2 em solução. Então, resta cobre 2. Então, por isso que a concentração dele aqui vai ser maior do que no leite não adulterado, ok? Então, vamos responder aqui para o pessoal. Ó, ele quer saber o que mesmo? A solução remanescente terá menor, maior ou a mesma concentração de cobre 2 livre em solução, tá? E aí, a gente vai falar aqui, ó. Se a mesma quantidade de cobre 2 que foi adicionada para precipitar a proteína no leite não adulterado for adicionado ao leite adulterado, a concentração deste cátion, cobre 2+, será maior, pois como no leite adulterado há menor quantidade de proteína, haverá mais cobre 2 livre ao final da precipitação da proteína, ok? Que é o que a gente tinha mostrado no esqueminha lá. Então, você tem a mesma quantidade de cobre, está jogando nos dois, só que como o adulterado tem mais água e menos proteína, então vai sobrar cobre 2, tá certo? É isso que a gente está pensando aqui. E agora, vindo aqui para o item C, o que a gente vai ter? Uma forma de quantificar os íons cobre 2+, na solução remanescente, é por meio da titulação usando um agente complexante como o EDTA, que se liga ao cobre 2, formando um complexo estável de coloração azul. Então, quando ele fizer a titulação, a solução vai ficar azulada, justamente por causa do cobre 2. Sabendo que o ponto final da titulação de 10 ml da solução remanescente ocorre quando 25 ml do EDTA, de concentração 0,01 mol por litro, são utilizados para complexar o cobre 2. E aí que vai vir a pergunta. Ele quer que nós calculemos a concentração de cobre 2 em mol por litro nessa solução. Considerando que a estequiometria do cobre 2 com EDTA é de 1:1, informação importante, ou seja, na viragem, o número de mols de EDTA e de cobre eles são iguais. Tá? Também nem precisava colocar essa segunda parte, porque se ele já está mostrando aqui que a proporção entre os dois é 1:1, você já tem que entender que o número de mols de EDTA e de cobre 2 eles são iguais. Então, a gente vai pegar a informação da concentração e o volume, a gente vai chegar no número de mols, aí o número de mols é o mesmo. Se eu achei o número de mols para o EDTA, é o mesmo número de mols que tinha na solução, no leite, por exemplo, para o cobre 2. Tá? E aí, como eu falei, aqui ele não pede todo, ele podia perguntar qual que é a concentração da proteína, quanto de proteína eu tenho no leite, e comparar com o que, por exemplo, pede a legislação. Mas ele só está pegando uma parte desse processo todo. Então, na realidade, esse processo todo ele é um pouco mais longo. Ele pegou só uma partezinha, porque, como eu expliquei no início, ele sabe quanto que ele adicionou de cobre 2 num recipiente, para você fazer a reação, para você verificar a adulteração no leite. Você sabe qual que é a concentração de cobre 2 que você está colocando. Aí, se você vai formar o precipitado, então você tem ali. Então, imagina que você tem aqui o leite adulterado, ou o leite normal. Aí, você sabe a concentração que você está jogando, você conhece, você preparou a concentração, a solução na concentração que você quer. Você colocou essa solução no leite. Uma parte vai formar um precipitado, e aí vai sobrar cobre 2 em solução.
Aí ele está pegando, nesse exemplo aqui, ele está pegando essa solução remanescente, que tem o cobre 2, e está titulando ela. Então, ele, por essa titulação, ele vai saber quantos mols, por exemplo, ele vai ter de cobre 2, que sobrou. Ele sabe quanto ele adicionou de cobre 2. Então, pelo quanto que ele adicionou e pelo quanto que sobrou, ele sabe quanto de proteína vai ter no leite. Esse aqui é o princípio dessa análise. Tá? Isso aqui é chamado de retrotitulação, titulação de retorno. Então, ele não está quantificando a proteína pelo precipitado. Ele não está quantificando pelo precipitado. Ele vai quantificar pela quantidade que ele adicionou e depois o que sobrou, a solução remanescente que tem o cobre 2, é que ele vai titular para ver quanto ele tem de cobre 2 nessa solução. E aí a diferença de quanto ele colocou pelo quanto tinha sobrando ainda em solução, essa diferença vai ser para mim quanto ele vai ter de proteína, ok? É dessa forma que é feito essa análise. E aí, vamos fazer aqui só o que ele pediu, então. Então, quais são as informações importantes aqui? Então, ele fala que o EDTA é um agente complexante, tá? Eu coloquei a imagem do EDTA daqui a pouco, só para vocês verem como que é a estrutura do EDTA. Então, continuando, ele vai titular 10 ml da solução remanescente. Então, ele está titulando lá os 10 ml que sobraram após a precipitação da proteína com cobre. Tá? E aí, aqui sim é o nosso ponto de partida, os 25 ml de concentração, 0,01 por litro. É por aqui que a gente começa. Então, como eu falei, se a gente tem volume e concentração, a gente chega no número de mols. Pelo número de mols, como a estequiometria está me dizendo que é 1 para 1, o número de mols que eu achei para o DTA é o mesmo número de mols que eu tenho para o cobre 2. E aí, eu chego no número de mols de cobre 2, e aí, como ele pede a concentração de cobre 2, então é só eu pegar e dividir pelo volume depois de 10 ml, ok? Então, é tudo isso aqui que a gente vai fazer. Então, ele quer que a gente calcule a concentração, número de mols que a gente vai achar dividido por esse volume, para me dar a concentração, ok? E aí, a informação importantíssima é que essa estequiometria é de 1 para 1, ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o cobre 2 que foi adicionado, tá? Formou o precipitado de cobre 2, e aí, o que ele está fazendo? Sobrou cobre 2 em solução. Então, ele sabe quanto ele colocou, e aí, ele vai pegar depois esse sobrenadante, 10 ml desse sobrenadante, e aí vai titular ele com o EDTA, ok? E aí, como eu falei, ele titula isso aqui, ele sabe quanto ele colocou, quanto restou no final, essa diferença é o quanto reagiu com a proteína, ok? E aí ele quantifica a proteína depois. Então, aqui é a estrutura do EDTA, tá? Você vê que é uma estrutura bem complexa, tá? Ele é um agente complexante porque ele envolve aí o cobre. Então, o cobre fica no centro aqui, e aí essa molécula ela complexa o íon cobre 2 aqui. E aí, vamos começar a fazer os cálculos aqui. Como eu falei, como a gente tem as informações do volume e da concentração do EDTA, a gente vai começar por ele. Então, o que eu sei? Que em 0,01 mol eu tenho 1 litro aí de solução. Então, 0,01 mol em 1 litro. É a informação que isso aqui está me passando, essa concentração dele está me passando. E aí, quanto que ele usou de EDTA? Ele utilizou 25 ml. Então, esse aqui é o meu titulante. Então, eu sei a concentração dele, porque eu preparo nessa concentração. E eu sei qual que é o volume que eu usei de EDTA, porque ele é que está na bureta. Então, eu vi que lá na bureta gastou 25 ml do EDTA. Ok? E aí, esse litro cancela com esse litro. Aqui, para fazer a conta muito mais fácil, eu coloco 1 vezes 10 a menos 2. Aqui, 2,5 vezes 10 a menos 2. E aqui, 1 vezes 2,5 vai me dar 2,5. Aí 10 a menos 2 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 4, o quê? Mol de EDTA. Então, essa é a quantidade de EDTA que foi utilizada nesses 25 ml aqui dessa solução. É isso que essa informação me passa. Nessa concentração e dentro desses 25 ml, o que eu consumi para neutralizar o cobre foi 2,5 vezes 10 a menos 4 mol. E aí, como a proporção é 1 para 1, então essa mesma quantidade é a de cobre que a gente vai ter também. Então, esse é o mesmo número de mols que ele consumiu de cobre. Ok?
Então, aqui eu tenho o EDTA, esse cara aqui vai consumir aí o cobre 2. A estequiometria é 1:1. Então, um cara desse complexa ao cobre 2. Tá? Então, isso aqui é importante. Por isso que, como ele não deu a equação química, mas ele está me dando essa informação. Se eu não sei a proporção, eu não consigo fazer esse cálculo aqui de titulação. Eu tenho que saber quem são aí os reagentes, quem que está reagindo com quem, porque eu preciso saber dessa proporção. Porque se fosse 1:2, se fosse um desse para 2 desse, eu teria que dobrar esse número de mols. Porque isso daqui é para o EDTA. Se fosse 1:2, então eu teria que dobrar esse valor. Se fosse 2 de EDTA para 1 de cobre, eu teria que dividir por 2 esse valor aqui. Então, a estequiometria da reação é importantíssima para você fazer um cálculo de titulação. Por isso você tem que saber com quem que você está trabalhando. Quem que é o seu titulante e quem que é o seu titulado. Para depois você fazer a relação estequiométrica entre eles. E aí, vindo para cá, agora a gente vai calcular a concentração molar do cobre 2. Então, formulinha clássica, concentração molar, é o número de mols pelo volume. O número de mols, como a proporção é 1:1, o número de mols é esse aqui. E o volume, ele fala aqui, ó, sabendo que o ponto final da titulação de 10 ml da solução remanescente. Quem que é a solução remanescente? É aquele sobrenadante que ficou onde você tinha o leite precipitado, lá com a proteína. Então, você tinha lá que o leite precipitou com a proteína, tá? É aí esse sobrenadante aqui que tem cobre 2 que ele pegou para titular. E quanto ele tirou daqui? Ele tirou daqui esses 10 ml. Então, esse é o volume que a gente tem que transformar para litros. Então, 10 ml é 0,010 litros. E é isso que vai vir aqui no denominador. Ok? Então, 2,5 vezes 10 a menos 4, porque a proporção é 1:1. Como eu falei, se a proporção fosse diferente, você teria que levar isso em consideração. E aí, aqui os 10 ml transformados para litros. Aí, por isso que a concentração, ó, é em mol por litro. Ó. Sobrou mol e sobrou o litro aqui no denominador. Aí, para facilitar esse cálculo, eu ando a vírgula 2 casas para a direita. Isso aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. E aí eu faço 2,5 dividido por 1 continua dando 2,5. Aí o 10 a menos 4 continua aqui. E o 10 a menos 2 ele sobe como 10 a segunda. Então, isso aqui vai dar 2,5 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,025 mol por litro. Ok? Então, é isso que vem a seguir. Ó. Então, aqui vai dar 2,5 vezes 10 a menos 2. Por quê? Por causa disso aqui. Tá? Então, é isso aqui que vai fazer com que dê 2,5 vezes 10 a menos 2. Aqui é menos 4, só que aqui é 10 a menos 2. Aí isso aqui sobe para cima como 10 a segunda. 10 a segunda com 10 a menos 4 ainda sobra 10 a menos 2. Aí 2,5 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,025. Tá? Isso aqui, esqueci de tirar aqui. Ó. É só 0,025 mol por litro. Tá certo? Então, chegamos aqui na concentração de, novamente, vou tirar esse cara aqui que ficou a mais aqui, tá? Então, essa daqui é a concentração de cobre 2 em mol por litro que tinha no leite, tá? Seria legal se ele tivesse dado aí a parte completa dessa retrotitulação. Ele falava que no início tinha colocado tanto, aí pela diferença a gente sabia quanto teria de proteína, ok? Mas, questãozinha bonita aqui da FUVEST, 2023, segunda fase, tá? Essa era a última questão. Na segunda fase da FUVEST você tem 6 questões aí de química. Então, nós já fizemos, até esse momento agora, todas as de 2025, segunda fase, todas de 2024, segunda fase, e agora eu terminei nesse vídeo todas as questões de 2023, segunda fase. Aí, a partir da próxima semana, começo a fazer os do 2022, segunda fase, ok? Dentre esses que eu fiz até agora, 2025, 2024 e 2023, aqui tinha questões que eu achei mais tranquilas, foi esse de segunda fase de 2023. Tá? Dentre essas 6 que nós fizemos de 2023, tinha uma que eu achei um pouquinho mais complicadinha, um pouco mais elaborada, que foi uma que tinha uma parte de reação orgânica e também a parte de interações intermoleculares. As outras 5 foram bem tranquilas, ok? Como vocês vão poder conferir aqui pela playlist que eu vou deixar no canal sobre as questões da FUVEST segunda fase, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam ela fácil, se acharam ela de nível médio, se acharam ela um pouco difícil. Ou, se acharam difícil, me digam qual item vocês acharam difícil.
A parte de concentração, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido a relação da concentração com o volume, ok? E, como eu disse, vou deixar aqui em cima uma playlist sobre a segunda fase da FUVEST e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!